Boa noite, eu sou Nicole Souza de Paula Cordeiro. Atualmente eu sou acadêmica de enfermagem na Universidade Federal de Rondônia e eu estou participando do projeto de pesquisa da professora Adriana Dias Silva, tá? É um projeto, é uma pesquisa de iniciação científica que foi institucionalizado na UNIR, né, na Universidade Federal de Rondônia, ao qual foi aprovada pela FAPERO. O projeto dela foi a prática emancipatória nos centros de atenção psicossocial pelo uso de tecnologias do cuidado. E a minha pesquisa, a qual derivou da dela, foi a avaliação do acolhimento em centros de atenção psicossocial como contribuição para a prática emancipatória. Primeiramente, a gente tem que conhecer o que é o CAPS, né? E alguns conceitos em saúde mental. Então, os CAPS, eles são os centros de atenção psicossocial, tá? Onde eles são serviços de saúde comunitário e de portas abertas. Então, eles têm que ser acessíveis para a população. Eles são destinados para o cuidado de pessoas que têm sofrimento mental, né? E isso também vai incluir questões que estão relacionadas ao uso e abuso de substâncias químicas. Então, álcool, drogas, enfim, né? Esses centros, eles têm equipes que são formadas por profissionais de várias áreas diferentes, né? De profissões diferentes, que é a equipe multidisciplinar, aonde essas equipes, eles têm abordagens e estratégias para fazer um acolhimento efetivo para o usuário, né? Essas estratégias, elas têm o foco de tentar criar um ambiente que seja mais acolhedor, terapêutico para essa pessoa. E para que se construa uma relação entre o usuário e o profissional e que, consequentemente, o tratamento dele vai ser mais efetivo. Dentro disso, a gente também vai ter as tecnologias do cuidado, né? Então, o acolhimento, no campo de saúde mental brasileiro, o acolhimento ele é uma ferramenta de cuidado que vai reconhecer o usuário como um participante ativo no seu próprio processo de saúde. Então, ele vai poder expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus medos, e isso vai possibilitar com que o profissional ele trace junto com o usuário o seu próprio tratamento e escolher qual vai ser a estratégia mais adequada para essa pessoa. E dentro disso, a gente também vai ter a emancipação. A emancipação, ela é o direito que o usuário tem de vivenciar sua própria cidadania, né? E a pessoa, a partir dos conhecimentos anteriores que ela tem de vida e das informações que os profissionais vão fornecer a ele, ele vai desenvolver uma consciência crítica da sua própria situação e, naturalmente, assim, ele vai aprender a se emancipar. Então, para Nietzsche, a emancipação é algo que ocorre internamente no ser humano e se manifesta externamente nas suas ações. Então, esse processo emancipatório, ele vai ser adquirido por meio da educação, né, da educação em saúde que os profissionais podem proporcionar para essa pessoa e da vontade que essa própria pessoa tem de mudar, de evoluir. Então, a gente, como profissional, não temos o poder de emancipar ninguém. Isso tem que acontecer internamente no ser humano. Só que a gente pode sim auxiliar, indicando os caminhos que vão favorecer para essa emancipação. Outra coisa que a gente também pode colocar é que esse processo, ele não é algo estático, ele não se finaliza. Ou seja, a gente não pode só alcançar a emancipação e considerar ela concluída. Ele vai ser, então, um processo contínuo, no qual a gente pode até alcançar a emancipação em certas áreas da nossa vida, enquanto que em outras áreas a gente ainda está nesse processo de busca constante. Então, os objetivos gerais e específicos da pesquisa. No geral, analisar como se dão as relações entre o acolhimento como prática emancipatória e as suas contribuições para a reabilitação psicossocial nos CAPs. E o específico, conduzir com profissionais dos CAPs o uso de tecnologias de cuidado com vista à autonomia e à reabilitação psicossocial. E o outro,
construir evidências pela perspectiva do profissional acerca de elementos contributivos para a reabilitação psicossocial contidos em checklist, né, para ser utilizado durante o acolhimento nos centros de atenção psicossocial. Na metodologia, então, foi um estudo proveniente da pesquisa financiada pelo órgão estadual de fomento, a FAPERO, foi de abordagem qualitativa e foi desenvolvido nos CAPs aqui do município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Esse estudo ele tem como uma premissa metodológica a pesquisa convergente assistencial, que é a PCA. Ela se caracteriza na aproximação entre a teoria e a prática. Então, os profissionais eles vão trazer questões e problemas do cotidiano que eles vivem na assistência e que posteriormente vão ser investigados, né, através de métodos científicos por meio da pesquisa. E o objetivo disso é encontrar alguma forma para solucionar ou pelo menos minimizar algum problema que está sendo encontrado dentro do serviço. No cenário de estudo, então, foram 3 dos 4 CAPs que existem aqui em Porto Velho, porque eles vão atender pessoas adultas. Então, foram CAPs Madeira Mamoré, Álcool e Drogas e o Três Marias. Como a população de estudo, foram profissionais que compunham equipes multiprofissionais, né, que realizavam o acolhimento. E a gente vai dar um destaque aqui para os enfermeiros, para os psicólogos e para os assistentes sociais, porque, segundo a indicação do próprio serviços, eles eram mais considerados do acolhimento. E assim a gente captou, então, 10 profissionais de um total de 6 equipes nos 3 CAPs. Em relação à organização, então, dos dados, foi aplicado um formulário durante encontros individuais, né? E as entrevistas foram feitas com esses profissionais sobre o uso da tecnologia do acolhimento. Nos resultados, então, em discussão, os participantes, eles foram apresentados por códigos alfanuméricos, que foram indicados por E1, AS1, P1, então foi enfermeiro, assistente social e os psicólogos, né? E a partir dessas entrevistas e das análises, né, das limitações, das potencialidades do acolhimento, foram identificadas, então, 5 categorias temáticas. Essas são as categorias, né? Então, onde cada uma dessas categorias, elas foram embasadas nas próprias opiniões dos profissionais, né? E então a gente vai destrinchar cada uma a seguir. A primeira, então, a aplicabilidade do acolhimento no processo de trabalho da equipe. Então, esse acolhimento ele foi realizado de maneira interdisciplinar, sendo que todos os profissionais, tanto de forma individual quanto em equipe, eles estiveram envolvidos de alguma forma na execução. Então, a gente vai ver a seguir as falas que foram retiradas das entrevistas em relação ao acolhimento e a opinião deles. Então, aqui a primeira fala. A gente tem uma ficha, um roteiro de acolhimento, para saber os motivos do porquê que a pessoa procurou o CAPS, por que ela está aqui, o que ela está sentindo, quais são os principais sintomas, quais são as queixas, se já procurou tratamento anteriormente e o que ela está esperando do tratamento aqui no CAPS. Então, essa primeira fala, ela está mencionando que o acolhimento, ele está, sim, sendo iniciado já no primeiro atendimento, né? Onde está sendo utilizada uma ficha com um roteiro para pegar as informações do paciente. Isso está mostrando que o acolhimento está sendo uma etapa estruturada, né? Ele está sendo sistematizado. Então, ele está sendo estruturado, sistematizado, só que, por outro lado, a gente tem que ver também que está sendo meio que pego com uma visão um pouco limitada, né? Porque a gente vê que parece que ele só está sendo realizado no primeiro contato com o usuário. A gente já viu que o acolhimento ele é uma coisa que vai além de uma única interação, né? Idealmente falando, o acolhimento ele é um processo contínuo, constante, que vai durar todo o tratamento. O que eu quero dizer com isso, então?
O uso de um roteiro, né, ou uma ficha para obter informações, ele não tem problema. Pode realmente, ele é uma ferramenta útil, né, para conseguir estruturar esse processo, garantir que algumas informações importantes não sejam esquecidas de ser perguntada para a pessoa, né? Só que é importante frisar que essa abordagem ela não pode ser sempre a mesma coisa, não pode ser uma coisa padrão, uma coisa que você nunca se desvia daquilo, a ponto do profissional ele acabar perdendo a habilidade dele conseguir se adaptar para lidar com alguma situação que eventualmente pode aparecer sem ser esperada, né? Então, por isso que é muito importante que o profissional ele não se atenha só a uma folha de papel, e sim ir além daquilo. Categoria 2, então. Os critérios da avaliação do acolhimento pela equipe. Em relação a esses critérios, os profissionais, eles mostraram a importância em a equipe ela conseguir avaliar o sucesso da prática deles. Então, como vai ser evidenciado nas falas a seguir, né? Então, eu vejo como que uma pessoa retornou bem melhor do que quando ela chegou, e a gente vê como que essa pessoa está bem, ela não precisa de internação, se continuar com o tratamento, e nem abandonar a terapia, nem as consultas. E essa pessoa ela volta a ter uma vida normal. Muitas vezes voltar para trabalhar, ou pelo menos ter uma vida, um bem-estar dentro da própria família. E aqui outra fala de outra profissional. Para avaliar se o acolhimento deu certo, primeiramente, ver a disponibilidade da pessoa em manter um diálogo e o interesse dela em estar aqui. Então, essas falas elas estão demonstrando o reconhecimento dos resultados positivos. Os profissionais eles estão enfatizando que a continuidade da terapia, das consultas, é fundamental para que tenha uma evolução no quadro do paciente. Eles também frisaram bastante que o impacto do tratamento ele é muito visível na vida da pessoa, porque ela passa a ter uma vida mais normal, ou dentro do que a pessoa vai considerar como uma normalidade. Então, ele retorna ao trabalho, ele encontra um bem-estar dentro da própria família. Então, outra coisa também, a disposição do paciente dele participar, dele estar sempre agindo ali dentro do processo, é uma coisa muito positiva, porque isso está sugerindo que ele está aberto para receber o cuidado. E ele está engajado ali no próprio processo dele de tratamento e tudo mais. Então, a equipe ela pode sim avaliar que está sendo efetivo e está identificando se está atendendo às necessidades do paciente. Como terceira categoria, então, nós encontramos contribuições do uso de instrumentos durante o acolhimento. Vamos às falas. Eu acredito que nós estamos precisando. Uma coisa que eu sinto muita falta aqui é desse instrumental que a gente faz acolhimento, né? Já não está mais adequado para a nossa realidade. Então, a gente precisa mudar esses instrumentais que a gente está trabalhando para conseguir fazer essa reabilitação psicossocial. Então, nessa fala aqui, o entrevistado ele está mostrando para a gente a necessidade de atualizar, elaborar um instrumento que é mais adequado para a realidade atual do CAPS. Né? O profissional está mostrando que ele está comprometido para buscar melhoria, né? Ele está visando proporcionar um cuidado mais efetivo para os usuários. Né? Ele identificou que tem a necessidade de uma inovação na forma que ele está trabalhando. Então, essa busca por aprimoramento está refletindo a vontade de oferecer um serviço qualificado para a população. Como quarta categoria, então, dificuldades assistenciais identificadas durante o acolhimento. Nessa categoria, é abordado, então, as dificuldades que foram percebidas pelos profissionais durante o trabalho deles no CAPS, né? E está apontando para desafios que estão sendo enfrentados. Aqui, a primeira. Infelizmente, a gente vê que o gestor ele não tem um olhar para essa clientela, para esse usuário. É cada vez mais frustrante que não tem. Eu acho que todos que trabalham na área de saúde é complicado para todos os tipos de paciente, mas eu vejo que na parte da saúde mental é mais gritante. Na verdade, eles estão abandonados.
Outra fala. Noto também que nós, os profissionais, ficamos angustiados. Poxa, esse paciente está precisando ser atendido e nós não temos vaga. Então, isso é muito preocupante no acolhimento. Aqui, então, os entrevistados, eles estão enfatizando a falta de suporte, que está resultando em uma sensação, assim, de abandono. Está refletindo uma questão que é muito crítica, que a saúde mental está passando, né? Essa falta de investimento e de atenção por parte, às vezes, dos próprios gestores, por quem está à frente. E isso está impactando diretamente na qualidade e no acesso desse serviço, né? Então, a falta de políticas públicas, a falta de recursos voltados para essas pessoas, né, para esse público, está levando uma situação de vulnerabilidade para esses pacientes, porque eles necessitam de um cuidado mais especializado, né? E contínuo. E muitas vezes é uma coisa que não está tendo. Essa falta de atenção para a saúde mental já é uma preocupação que já é reconhecida pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e eles estão ressaltando a necessidade de um maior investimento e um compromisso dos governantes, né, do governo, para melhorar o acesso e a qualidade do serviço de saúde mental. Então, essa sensação de abandono, relatada pelo entrevistado, está mostrando a urgência em que a saúde mental tem que ser debatida nas agendas de políticas de saúde, né? E como quinta categoria, possibilidades assistenciais identificadas pela equipe durante o acolhimento. Então, essa categoria, ela está se referindo às perspectivas, né? Os aspectos positivos que foram encontrados pelos profissionais. Então, aqui, ó, no acolhimento, a pergunta do que ele espera do tratamento já dá uma abertura para a gente em relação ao projeto terapêutico dele. Porque como é que é para ser feito em conjunto, né? A equipe, o paciente, ele tem que falar o que ele pode, o que ele quer, o que dá para ele. Então, já é um primeiro passo no acolhimento respondendo a essa pergunta. Essa fala, ela é muito linda. Ela está destacando a importância de incluir o paciente no tratamento, né? Porque essa abertura, ela vai permitir para a equipe compreender qual que é a necessidade dessa pessoa, qual que é os desejos dele em relação ao próprio cuidado, o que ele quer, o que ele pode, o que ele não pode. E quando isso está sendo feito em conjunto, isso possibilita um acompanhamento terapêutico bem mais efetivo, porque vai ter um significado para essa pessoa. Ele está fazendo parte. E isso vai acabar reduzindo muito a chance dessa pessoa de acabar evadindo no futuro, né? Dela desistir desse tratamento. Então, por fim, esses resultados que a gente trouxe está mostrando a importância de ter uma abordagem, né, um trabalho embasado na teoria, em tecnologias do cuidado, né? As tecnologias, elas têm esse papel de serem essenciais na promoção da saúde e também no gerenciamento. Então, elas vão colaborar para a criação de um ambiente que é terapêutico, que valoriza a individualidade, a participação ativa do usuário e a integração com outros profissionais. Então, esses achados, eles estão vindo mesmo como um subsídio para ter uma melhoria contínua dentro do serviço, né? Está mostrando para a gente a importância de difundir boas práticas para conseguir garantir o bem-estar e a qualidade da vida dos usuários, né? Que eles estão buscando por esse apoio. Então, é possível sim aprimorar os serviços e sempre tentar implementar abordagens que sejam as mais eficazes e sempre tentando inovar, né? Evoluir. Essas são as minhas referências e obrigada.